Olá, tudo bem contigo? Estamos novamente reunidos para a sequência de nossos estudos. A nossa disciplina é de Direito Aplicado. E o que nós teremos na aula de hoje? Vamos dar uma olhada, acompanhe até a tela. Organização de nossa aula. Nós trabalharemos hoje com mais dois ramos do direito, dois ramos importantes do direito. O direito do trabalho e o direito à seguridade social. Veja, direito ao trabalho e direito à seguridade social. Eu prefiro o direito à seguridade social do que o direito previdenciário, como querem alguns. Por quê? Porque você vai notar que no direito à seguridade social nós também trataremos do direito à previdência. Mas esse direito à seguridade social é mais amplo, é mais abrangente. E você então vai entender o porquê dessa nomenclatura. O direito do trabalho, você já certamente ouviu falar alguma coisa. Você certamente tem alguma ligação com o direito do trabalho. Ou porque você é empregado, ou porque você é empregador, ou porque você mantém alguma dessas relações entre esses dois sujeitos. São então os institutos a serem trabalhados na aula de hoje. De imediato, eu chamo a sua atenção para que nós possamos contextualizar alguns dos institutos a serem trabalhados na aula de hoje. Vou te fazer algumas perguntas. Vamos ver? Vem à tela. Sempre que houver um tomador e um prestador de serviços, ou seja, de um lado um tomador e de outro lado um prestador de serviços, haverá sempre uma relação de emprego? A pessoa jurídica, aquela chamada PJ, que tem CNPJ, vamos chamar assim, generalizando, pode ser considerada empregada. Faça uma anotação aí, empregada. E mais uma, qualquer pessoa pode ser beneficiária da Previdência Social. Quando eu digo qualquer pessoa física, homem, mulher, idoso, jovem, algum portador de deficiência, a pessoa jurídica talvez possa ser beneficiária dos benefícios que existem na Previdência Social. São, então, algumas situações que eu procurei contextualizar justamente para que você possa, já nesse primeiro momento, pensar assim naquelas situações a serem trabalhadas na aula de hoje. Ficou afoito? Está com vontade de aprender um pouco mais? Aguarde só mais um pouquinho. Vamos trabalhar efetivamente com o direito do trabalho e com o direito à seguridade social? Vamos ao quadro, acompanhe. Eu trago um conceito de direito do trabalho. Você poderá encontrar alguns conceitos, dependendo do autor que você estude. Mas aqui, esse autor ele traz um conceito bem abrangente, que eu creio que você vai entender o que realmente significa esse chamado direito do trabalho. É um conjunto de princípios, regras, ou seja, de normas, e instituições atinentes, relativas, pertinentes à relação de trabalho subordinado. Veja, isso aqui é muito importante, que você anote, inclusive, trabalho subordinado. Muito importante, tá? E situações análogas, situações parecidas a esse trabalho subordinado, que visa assegurar melhores condições de trabalho, claro, e melhores condições também sociais a quem? Ao trabalhador. Segue com as medidas de proteção que lhes são destinadas. É um conceito de quem? Do Sérgio Pinto Martins. Em termos gerais, o direito do trabalho, então, ele faz o quê? Ele, com as suas normas, ou seja, os seus princípios e regras, ele determina, ele regula e regulamenta as relações
de trabalho subordinado e algumas que são parecidas com essa relação de trabalho subordinado. Mas aí você já nesse primeiro momento me pergunta, ô professor, e o que significa trabalho subordinado? Calma, são essas situações pertinentes a esse direito do trabalho que nós vamos e já estamos vendo a partir desse momento. Em relação ao conceito fica por aí. Agora nós vamos fragmentar esse conceito para que você possa entender de uma vez por todas o que é o direito do trabalho. Vamos ver. Princípios trabalhistas. Você já notou que eu sou bem fã de princípios. Em outras aulas, nós estudamos princípios de determinado ramo do direito, estudaremos aqui e vamos estudar na aula de número 6 também. Nós ainda estamos na aula de número 5. Então vamos ver. Princípios trabalhistas. Os princípios, eles fazem parte das normas trabalhistas e eles vêm também para quê? Para proteger o trabalhador frente ao seu empregador. Por quê? Porque o trabalhador é a parte mais frágil dessa relação tida entre ambos. Então, todos eles são de proteção, sim, ao trabalhador. Mas a doutrina, por mais que existam outros princípios, e nós vamos ver aqui mais alguns, ela determina um princípio da proteção ao trabalhador. E fragmenta esse grande princípio em outros 3, da norma mais favorável, da condição mais benéfica e do indúbio pro mísero ou pro operário. Tanto faz, porque indúbio pro mísero, o que é? Na dúvida, em favor do operário. Tudo isso é de proteção, mas se nós analisássemos cada uma dessas situações, primeiro, da norma mais favorável. O que significa isso? Veja, tudo isso aqui é vertente do princípio da proteção ao trabalhador. Da norma mais favorável, significa dizer que aquele que está analisando uma norma qualquer, uma lei ou várias normas, digamos assim, ele deve interpretar de maneira mais favorável ao empregado. Uma norma mais favorável, talvez até em detrimento de uma norma superior. Vamos pensar assim, a Constituição da República é a nossa maior norma jurídica, não é verdade? Uma lei, por exemplo, a CLT, ou uma outra norma, a Convenção Coletiva de Trabalho. Tudo isso é norma jurídica. A Constituição é maior do que elas. Vamos pensar assim em relação ao adicional de hora extra. A Constituição da República diz lá que o empregado deve ganhar o adicional quando laborar extraordinariamente de pelo menos 50%. Ela afirma que tem que ser 50%? Não. No mínimo 50%. Aí vem uma convenção coletiva do trabalho e determina que esse adicional deva ser de 50%, de 60%, de 70% e até de 100%. Qual é a norma que deve ser analisada? Aquela mais favorável ao empregado. Bem tranquilo? Em relação aos outros 2 fragmentos, da condição mais benéfica. Bem tranquilo também. Aqui nós vamos analisar a condição de emprego, não a norma, ao que está acontecendo no dia a dia do empregado, vamos chamar assim. Se vier, por exemplo, uma outra condição mais prejudicial a ele, não deve ser acatada. É o que nós chamamos do direito existente, do direito adquirido. Não pode uma condição posterior vir que prejudique ao empregado em uma condição mais favorável que ele já tenha. Uma norma se completa a outra. Você notou, um princípio desse quase que completa o outro. E é assim que deve funcionar em todos os ramos do direito, especialmente aqui no direito do trabalho. Indúbio pro operário, ou pro mísero, é na dúvida em favor do empregado. Ou seja, se um intérprete estiver na dúvida sobre determinada situação, ele deve interpretar, na realidade, na dúvida, em favor do empregado. Muito tranquilo? Eu tenho certeza que sim. Vamos avançar para mais alguns princípios. Acompanhe-me. Como eu disse, os princípios do direito do trabalho quase que um completa o outro. E você vai notar essa interligação entre eles. Um outro princípio da irrenunciabilidade de direitos. Nós vamos encontrar isso lá no artigo 9º da CLT. Irrenunciabilidade de direitos. O que te chama a atenção esse princípio? Pensou em alguma coisa? Você já renunciou a algum direito trabalhista seu? Vamos pensar assim numa situação bem pontual, que talvez você tenha passado ou já ouviu dizer alguma coisa nesse sentido. Um empregado vai começar a trabalhar para o seu empregador e eles acordam que um salário X, R$2.000,
mas que a metade disso, R$ 1.000, será totalmente por fora. Ele vai registrar você ou o empregado na carteira de trabalho, mas somente com R$ 1.000. Isso pode? Isso é comum? Pode até não ser comum, mas não é raro, não é verdade? Pois bem, dentro do que está registrado de R$ 1.000, ele tem uma série de vantagens, de privilégios. Não sei se é vantagem ou privilégio. Eu chamaria de direitos. Direitos trabalhistas, perfeito. Ele vai receber fundo de garantia, as férias estão todas ali, a contribuição previdenciária e etc, etc, etc. Em relação àquilo que está por fora, ele perdeu algum direito? Ele renunciou a algum direito? Ele não vai receber o fundo de garantia. Se, eventualmente, na sequência, ele for dispensado, a rescisão contratual dele vai ser sobre o que tem por dentro? E o resto? Levantamento de fundo de garantia, seguro-desemprego, isso não vai ser calculado? Ele renunciou aos seus direitos? Veja, o que esse princípio recomenda é que o empregado não deve, não pode e não precisa renunciar a qualquer direito trabalhista. E mais, esse artigo 9º da CLT, ele diz que qualquer acordo firmado no sentido de prejudicar os direitos laborais é nulo, de pleno direito, ou seja, desde sempre ele é nulo. Então não adianta fazer qualquer acordo, empregado-empregador, visando prejudicar os direitos trabalhistas. Por quê? Porque aquele tipo de acordo é nulo. Se mais tarde o empregado vier a pleitear esses direitos, todos estarão lá à sua disposição. Bem entendido? Tem certeza disso? Vamos ver mais algum. Vamos lá. Da continuidade da relação de emprego. Continuidade da relação de emprego. Aqui é bem tranquilo. Significa dizer que quando se inicia uma relação trabalhista, uma relação de emprego, na cabeça dos dois sujeitos envolvidos, é que aquela relação deva durar muito tempo. Por quê? Porque é a regra do contrato por prazo indeterminado, sob pena de que, por exemplo, se o empregador não quiser mais aquela relação de emprego, ele é obrigado a indenizar o empregado. Aquela multa do fundo de garantia, 40% sobre o que ele tenha depositado, ou deveria ter depositado, na conta vinculada do seu empregado. 40% diretamente para o empregado e mais 10% para os cofres públicos, a título de contribuição. Então, do seu caixa sai 50% daquilo que ele já depositou para o seu empregado, na conta de fundo de garantia. Princípio da continuidade da relação de emprego. E mais um, o princípio da primazia da realidade. Primazia, aquilo que vem antes de mais nada, aquilo que vem primeiro. Para o direito do trabalho, o que interessa na realidade é a pura realidade, eu diria, sem redundância. Por quê? Porque às vezes, e aí você vai começar a pensar, e falar, então é isso, o chamado desvio de função. O empregado é contratado, devidamente registrado, com salário pertinente àquele piso salarial, para uma determinada função. Mas o que acontece no dia a dia é que ele começa a desempenhar funções distintas, funções diferentes daquela pela qual ele foi contratado. Inclusive, funções que mereçam uma remuneração melhorada daquilo que ele vem recebendo. Para o direito do trabalho, o que interessa é a primazia da realidade. Às vezes, o grande problema é fazer prova daquilo que aconteça no dia a dia. Isso não significa dizer que o empregado não deva pleitear aquilo que é do seu direito. Tá bem? Bem tranquilo esse princípio da primazia? Então vamos ver mais um. Vamos lá. Veja, vários outros princípios você pode encontrar por aí. Eu trago esses 3 ou 4 aqui para que nos dê base para o entendimento do direito do trabalho. 2 princípios que eu coloco num só, porque um é apenso do outro, sim. O princípio da irredutibilidade salarial e o princípio da intangibilidade salarial. Você já ouviu falar nesses 2 princípios? Talvez em um deles, da irredutibilidade salarial. Significa dizer, então, o quê? Que o salário não pode ser reduzido? É isso mesmo? Claro, o salário não pode ser reduzido. Mas, eu diria, nunca? Nunca o salário pode ser reduzido? Em hipótese nenhuma? Calma, porque às vezes pode. A Constituição, ela determina essa irredutibilidade salarial, só que ela não põe um ponto, ela coloca uma vírgula, salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho. Por quê?
Porque através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou seja, com a entidade de classe, com o sindicato por trás dessas negociações, eventualmente pode acontecer até de uma categoria toda ver diminuído o seu salário. Vamos pegar o grande exemplo que nós sempre damos, e a maioria dos doutrinadores também, em casos de demissão em massa. Para se evitar uma demissão em massa, é preferível se reduzir proporcionalmente alguns salários, um salário de uma classe inteira, para que todos ainda continuem empregados. Então, em determinadas situações, é possível sim. A regra é que o salário não pode ser reduzido. E a intangibilidade salarial? Intangível. Intangível é aquilo que não pode ser tocado. Significa dizer, pontualmente, em relação ao empregado ou ao empregador, que o empregador não pode fazer qualquer tipo de desconto no contra-cheque, na folha de pagamento, no salário do empregado. Ele poderá fazer algum desconto? Poderá, claro que poderá. Primeiro, com a anuência do empregado, com o aceite do empregado. Mas não é qualquer tipo de desconto. Eventualmente, vamos pensar assim, uma parte de um plano de saúde, ligações telefônicas, descontos nesse sentido, desde que com a anuência prévia do empregado. Não é depois, não, é antes. Aí pode. Agora, descontos aleatórios e principalmente abusivos na folha de pagamento do empregado, não tem como acontecer. É o que nos recomenda, então, o entendimento do princípio da intangibilidade salarial. Perfeito? Bem tranquilo? De princípios, eu acho que fica de bom tamanho por aqui. Mas ainda temos mais alguns institutos do direito do trabalho. Vamos vê-los. Muito tranquilo. Direito do trabalho é tranquilo porque, quer queira, quer não, nós estamos ligados a esse direito do trabalho, ou como empregado, ou como empregador, ou alguém da nossa família, marido, mulher, filho, mãe, pai, etc. Então, nós talvez pensemos assim, eu sei alguma coisa do direito do trabalho, mas o importante é não ter uma noção, é conhecer exatamente. E você vai conhecer a partir desse momento. Eu perguntava no começo da nossa aula se toda relação de trabalho possui relação de emprego. E aí você anotou aí e não sabia me dizer naquele primeiro momento. Então vamos aqui. A relação de emprego, ela é um pouquinho mais apurada. Ela é espécie da relação de trabalho. Por quê? Sempre que houver de um lado um tomador de trabalho e do outro lado um prestador de trabalho ou de serviços, haverá uma relação de trabalho. Gênero. Agora, uma relação de emprego só existe quando ocorrer o vínculo empregatício. Mas e esse vínculo empregatício? Quando ele ocorre, para que ele possa acontecer, o que é preciso ter para que uma relação seja de emprego? Ou seja, para que exista vínculo empregatício, precisa do quê? É fácil. Precisa da pessoalidade, da habitualidade, da subordinação e da onerosidade. Viu como é fácil? Estando todos esses elementos, a relação é de emprego. Mas vamos quebrar. Pessoalidade. Por que a pessoalidade? É claro, o serviço tem que ser desempenhado por aquela pessoa, pessoalmente por ela. Não dá para ser por outra pessoa. Não tem como. A habitualidade. O serviço não pode ser eventual, vai lá de vez em quando, uma vez por semana, a cada 15 dias, não. Tem que ser com uma habitualidade. Ele deve ser com subordinação, ou seja, o empregador, ele determina como deve ser feito o trabalho, da forma que ele quer, para ter produtividade ou não. O empregado fica subordinado juridicamente ao seu empregador em todas as áreas. E a onerosidade? Essa é mais fácil de todos os elementos. Onerosidade, o ônus, o que precisa? A contraprestação pelo serviço desenvolvido. Se o empregado ele presta o serviço, o empregador tem que remunerar esse serviço, ou seja, a onerosidade. São os elementos, então, da relação de emprego. Estando todos eles juntos e ao mesmo tempo, a relação que se vê é a relação de emprego. Então, se em uma outra situação você verificar e não existir, por exemplo, uma legislação especial, como é o caso do estágio. No estágio nós vamos encontrar todos esses elementos, mas a própria lei que define o estágio, ela diz claramente que não gera vínculo empregatício. Se não existir, então, leis especiais e estiverem presentes
presentes todos esses elementos, tenha a certeza de que a relação é de emprego. E aí você começa a pensar, poxa vida, mas eu sei de uma situação assim, assim, assado. Então, dê uma olhadinha e talvez até uma cheiradinha, porque está cheirando vínculo empregatício. Entendeu? Verifique essa situação. Relação de emprego foi criada. Será que entre esses sujeitos se fará alguma coisa, um contrato, alguma coisa nesse sentido? Quem serão os sujeitos dessa relação? Calma, vamos ver. Acompanhe. Nós estamos falando então da relação de emprego, relação existente entre empregado e empregador. Agora, quem é considerado empregado e quem é considerado empregador? Está lá, na SLT, no artigo 2º, ele diz assim: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Mas eu pergunto a você, será que só empresa, só pessoa jurídica? A pessoa física pode ser considerada como empregado? Empregador, aliás? Veja, quando nós falamos qualquer pessoa, é qualquer pessoa física ou jurídica, individual ou coletiva, qualquer pessoa. E não só empresa. Pessoa física pode? Claro que pode. Mas pessoa física não pode contratar só empregado doméstico? Não, pode contratar empregados e anotar na sua carteira como empregador sem problema nenhum. E não só a pessoa jurídica. O profissional autônomo, o advogado, o médico, o contador, o dentista, pode ser pessoa física como empregador? Claro, claro que pode, sem problema algum. E o empregado também, será que pode ser qualquer pessoa? Vamos ver. Artigo 3º da CLT, está lá também. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual, nós acabamos de ver, a empregador, sobre a dependência deste e mediante salário. São os requisitos do vínculo empregatício. Então, aqueles requisitos são retirados do próprio conceito de empregado da CLT, o artigo 3º que nós vimos. Só que, no início da aula, eu perguntava, a pessoa jurídica pode ser também considerada como empregado? Não. Por quê? Porque a própria CLT determina que é só a pessoa física que pode ser considerada empregado. Aí você me diz, mas professor, existem contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas? Eu digo, claro que existe. Então, professor, a pessoa jurídica não será considerada empregado? Eu digo, claro que não, meu caro. Contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas é um contrato regido pelo direito civil, um contrato de prestação de serviço, qualquer que seja. Aí você me diz, mas uma das pessoas jurídicas colocará empregados para trabalhar dentro da outra pessoa jurídica. Perfeito, não há problema nenhum. Isso até tem nome, terceirização, não é verdade? Veja, esses empregados terão vínculos trabalhistas com essa pessoa jurídica que coloca, que aloca os funcionários dentro da outra, e não com a tomadora de serviços, com a prestadora de serviços. E que isso fique bastante claro, tá bem? Empregado e empregador, nós já sabemos quem é. Entre eles, tem algum vínculo? Qual que é esse vínculo? É um contrato? O contrato individual de trabalho? Será que ele pode ser feito ou ajustado de qualquer forma? Vamos ver. Contrato individual de trabalho. Você já ouviu falar disso, certamente. Como que ele pode ser ajustado? É o acordo correspondente à relação de emprego que poderá ser acordado tácita ou expressamente. Você já ouviu falar disso? Tácito ou expressamente? O que é a situação tácita? Então, anote aí, porque é muito importante você saber o que é isso. Tácito ou expressamente. São duas formas. Verbalmente ou por escrito. Verbalmente pode? Será determinado ou indeterminado? Dê uma analisada nessas situações que nós grifamos. Em 2 segundos nós já voltamos a conversar. Você entende tudo que está anotado aí? Então vamos lá. Vamos fragmentar isso para que o seu
entendimento possa ficar muito tranquilo. Tácito ou expressamente. Nós podemos nos expressar de duas formas, não é? Falando ou escrevendo. Por isso que tanto o contrato verbal quanto escrito, ele é válido. Ele é válido. A CLT obriga o registro na carteira. Mas aquele empregado que está trabalhando sem registro, ele perdeu, ele renunciou aos seus direitos? Nós já vimos que não. Então o contrato verbal também é válido. Aquilo que foi dito assim, ó, então você vai trabalhar aqui, de tal hora, vai ganhar tanto, etc. Só que eu não vou anotar nada na sua carteira. Tá valendo para você? Tá valendo. É um contrato verbal, é válido. O tácito é pior ainda que isso. Não foi falado nada. Tacitamente se entende que é uma relação de emprego. É válido? É válido também. Como eu disse antes, às vezes no direito do trabalho, o difícil, o problema maior é fazer prova daquilo que está acontecendo. Isso não significa dizer que o contrato não seja válido. E esse contrato pode ser ajustado também por prazo determinado e por prazo indeterminado. A regra, contrato por prazo indeterminado, o princípio da continuidade da relação de trabalho. Contrato por prazo determinado pode ser acordado? Claro que pode. Um contrato que é um bom exemplo de contrato por prazo determinado, contrato de experiência. Contrato de experiência é um contrato por prazo determinado, que pode ser de no máximo 90 dias, podendo ser prorrogado uma única vez dentro desse prazo de 90 dias. Pode ser por 45 mais 45, 30 mais 60, 60 mais 30, não há problema nenhum, desde que seja uma única prorrogação dentro desses 90 dias. Esse é o contrato individual de trabalho. Contrato firmado, a relação de emprego já fixa, etc. Começou o trabalho. Qual que é a contraprestação do empregador mesmo? O empregado trabalha. E o empregador tem que pagar? Tem que pagar o quê? Vamos dar uma olhada. Tem que pagar o salário? Tem que pagar o salário, claro. Mas ele tem que trabalhar, e trabalhar muito antes de receber o salário? Claro, ele tem que trabalhar uma jornada de trabalho. Nós vamos encontrar em relação à jornada de trabalho no artigo 58 seguinte da CLT, que em outras palavras diz assim: a jornada de trabalho será o espaço de tempo durante o qual o empregado deverá prestar serviços ou permanecer à disposição do empregador, com habitualidade, excetuadas as horas extras. E vamos falar também dos intervalos dentro dessa jornada. Então, a regra é que a jornada de trabalho seja o período no qual o empregado realmente desenvolva os seus serviços. Mas existem as possibilidades dele ficar à disposição, desde que caracterizada essa disposição, ou seja, ele não pode fazer outras coisas, ele tem que ficar à disposição. Ele não está efetivamente trabalhando, mas a qualquer momento pode ser chamado a trabalhar. Isso também pode ser computado como horas normais de trabalho. Ou, eventualmente, como também horas extras. E durante essa jornada, será que também tem período de descanso? São os intervalos. Os intervalos inter e intra-jornadas. Entre duas jornadas ditas normais de trabalho, deverá o empregado descansar pelo menos 11 horas. É o chamado intervalo interjornadas. Entre duas jornadas de trabalho, um descanso de pelo menos 11 horas. Agora, dentro da mesma jornada, poderá também ter um intervalo para o descanso? Poderá. Naquelas jornadas de 6 a 8 horas normais de trabalho, o período de descanso é de pelo menos 1 hora, não podendo exceder de 2, salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho. E numa jornada menor do que 6, entre 4 e 6 horas, por exemplo, o intervalo deverá ser de 15 minutos. Intervalo para o descanso, refeição e etc. Esse intervalo, é claro, não é remunerado e nem faz parte da jornada integral de trabalho. Bem tranquilo? Tem certeza? Vamos então ao que o empregado recebe? Vamos ver. O que recebe ou o que poderá receber, não é verdade? Remuneração. O que é remuneração? Remuneração é tudo aquilo que o empregado recebe, ou seja, todas as verbas pagas ao empregado, incluindo isso aí o salário e as gorjetas, claro, o salário como a parte fixa da remuneração. E os adicionais?
Adicional é um acréscimo salarial que tem como causa o trabalho em condições mais gravosas para quem o presta. Você já recebeu algum adicional? O adicional é, na realidade, obrigatório quando o empregado ele presta serviços mais danosos ou mais gravosos à sua saúde física ou mental. O nosso ordenamento jurídico, ele determina a obrigatoriedade do pagamento de 5 adicionais, se o empregado realmente desenvolver as suas atividades nessas determinadas condições. E nós vamos, então, acompanhar cada um deles. Vamos ver. O primeiro, talvez você até já conheça algum deles e já tenha recebido, inclusive. Adicional de horas extras, devido pelo trabalho extraordinário à razão de pelo menos 50% da hora normal. Nós acabamos de falar o adicional de hora extra. Hora extra que só pode ser trabalhada no máximo de 2 horas por dia, isso como regra, existem algumas exceções, e a Constituição determina que pelo menos 50% do valor da hora normal deve ser paga a mais como hora extraordinariamente trabalhada. Esse adicional é o primeiro obrigatório determinado pela legislação. Vamos ver os demais. Adicional noturno será de 20% sobre a hora diurna para o empregado urbano e de 25% sobre a remuneração normal para o empregado rural. Muito tranquilo. Aqui é importante somente realçar o que é chamado de período noturno. Período noturno não é quando o sol se põe e aí o período noturno quando ele levanta, digamos assim. É determinado pela legislação para o trabalho urbano que a partir das 22 horas de um dia até as 5 horas do outro dia é o chamado período noturno. Aquele que trabalhar, então, dentro desse período, receberá esse adicional de 20% sobre o valor da hora diurna. Bem tranquilo, não é verdade? Vamos ver mais algum? Então, vamos lá. Insalubridade. O adicional de insalubridade é devido ao empregado que presta serviços em atividades insalubres, sendo calculado a razão de 10% grau mínimo, 20% grau médio e 40%. É 40%, não é 30% não. 40% de grau máximo sobre o salário mínimo e não sobre o salário profissional. Isso é muito importante realçar, por quê? Porque até tempos atrás o TST tinha uma súmula que determinava que era sobre o salário profissional e não sobre o salário mínimo, como determina a CLT. Então, trabalhando naquelas situações de insalubridade, que são mais danosas ou gravosas à saúde propriamente dita do empregado, ele, determinado pelos peritos do trabalho, médicos ou engenheiros do trabalho, essas insalubridades em grau mínimo, médio ou máximo, receberá então 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. Adicional de insalubridade. Falta mais 2, vamos ver. Adicional de periculosidade. Devido ao trabalhador que presta serviço em contato permanente com elementos inflamáveis, explosivos, energia elétrica, ou roubos ou com riscos de espécies de violências físicas nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. E também os motociclistas, o motoboy, aquele chamado motoboy. O adicional será de 30% sobre o salário do empregado, sem os acréscimos de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. Você notou que esse finalzinho dos empregados que merecem o adicional de periculosidade, ele foi aumentado há pouco tempo. O motoboy, por exemplo, ele não tinha direito a esse adicional. Hoje já é devido. 30% sobre o salário base, digamos assim, o salário profissional, que também merece ser recebido por esses profissionais. E mais um, últimozinho, e daí eu vou endereçar uma boa pergunta para você. Vamos ver. O adicional de transferência. Adicional de transferência quando o empregado for transferido provisoriamente para outro local. Provisoriamente. Desde que importe mudança de sua residência, de domicílio, no percentual de 25% sobre o salário, indevidos nas definitivas. Isso muito tranquilo, desde que a transferência seja provisória e que ele mude de domicílio.
Se o empregado ou o empregador tiver uma filial na mesma cidade, no mesmo domicílio da matriz, isso não causa transferência, não merece receber. É de uma cidade para outra. Mas a pergunta que eu quero te endereçar não é essa. Estando o empregado trabalhando em condições que mereçam receber todos esses adicionais. Ou seja, foi trabalhar numa filial fora da sua cidade, está trabalhando à noite, o trabalho é em local insalubre, perigoso, trabalha à noite também, merece receber todos eles? Eu concordo contigo, merece receber. Mas irá receber? Não. Como não, professor? Se ele está trabalhando em todas essas condições, não irá receber. Por quê? Porque a legislação ela não permite acumular dois desses adicionais. O adicional de insalubridade com o adicional de periculosidade. Então, o empregado, ele empregado, não o seu empregador, irá escolher aquele que mais benefício lhe trouxer. Escolhe entre a insalubridade e a periculosidade. Todos os outros pode e irá receber ao mesmo tempo. Só esses dois que não podem acumular. Bem tranquilo? Creio que em relação ao direito do trabalho, nós passamos e repassamos por alguns dos seus institutos mais importantes. Existem outros tantos, mas infelizmente o nosso tempo aqui é muito pequeno. Então aquilo que reputamos de maior importância, nós vimos muito rapidamente. Vamos partir para o estudo de outro ramo do direito? O direito à seguridade social? O que significa então essa seguridade social? Vamos ver, vamos ao quadro. O que você já ouviu falar de seguridade social? Será que é mais ou menos isso que a nossa Constituição fala, prevê, determina? A Seguridade Social brasileira é determinado pela nossa Constituição Federal. Por isso que eu sempre tenho dito que a Constituição nossa é muito boa, é a nossa maior protetora. Ela diz assim: o artigo 194 da Constituição declara que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativas de todo mundo, eu diria. Poderes públicos da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Por isso que ela é gênero. Direito à seguridade social, ela engloba saúde, assistência social e previdência social. O direito previdenciário trata exclusivamente da previdência social. Saúde, direito de todos, dever do Estado. Assistência social, direito daqueles mais carentes, novamente dever do Estado. Previdência social, direito de todos. Aqui não tem mágica, direito em tese daqueles que contribuem. E o Estado, na realidade, faz a gerência, a gestão dessa previdência social. Previdência social que nós vamos encontrar benefícios e beneficiários. Vamos dar uma olhada melhor nisso? Vamos lá. Beneficiários da Previdência Social. Eles podem ser os segurados, que são aqueles que contribuem efetivamente, dentro desses segurados obrigatórios, aqueles que não podem sair. Os empregados, por exemplo, eles são obrigatórios. E os facultativos, aqueles que não precisam estar lá, mas mesmo assim acham que é bom. Por exemplo, a dona de casa, o estudante ou coisa parecida. E os dependentes podem ser beneficiários desses segurados quando eles faltarem. Os dependentes podem ser de primeira classe, entre eles o marido, a mulher, os filhos de qualquer natureza, menores de 21 anos, aqui não tem nada a ver com a maioridade civil, não emancipados, inválidos de qualquer idade e menor sobre a guarda. De segunda classe, o pai e a mãe, e de terceira, irmãos menores de 21 anos, não emancipados ou inválidos de qualquer idade. Em relação aos dependentes, é somente importante frisar aqui. Os dependentes de primeira classe, eles têm essa dependência presumida. Ou seja, se faltar o segurado, só precisa provar que é um desses dependentes de primeira classe. Da segunda e da terceira, precisa efetivamente comprovar a dependência. Tá bem? São nesses sentidos. E os benefícios que esses beneficiários podem ter? São alguns. Nós vamos trabalhar com os 3 ou 4. Vamos ver. Principalmente algumas aposentadorias. Benefícios previdenciários. Aposentadoria por idade. Para os trabalhadores urbanos do sexo masculino, aos 65 anos.
e do sexo feminino aos 60 anos de idade. Isso para os trabalhadores urbanos. Para os trabalhadores rurais, diminua 5 anos, 60 para os homens e 55 anos para as mulheres. E precisa contribuir com alguma coisa? Se a aposentadoria é por idade, então não precisa nenhuma contribuição? Calma, calma, você é muito afoito. Por mais que seja uma aposentadoria por idade, o Instituto de Previdência exige uma carência de 180 contribuições mensais. Então, não é simplesmente chegar àquela idade e já adquirir direito à aposentadoria. Se a pessoa não, ou o trabalhador, ou qualquer outra pessoa, se for facultativo, não contribuiu por 180 vezes, 180 dá 15 anos se fosse ininterruptas, mas não precisa ser ininterruptas, precisa ter 180 contribuições. Se não tiver esse número, não tem como se aposentar por idade. Então, há sim esse probleminha básico de uma carência de 180 contribuições. Tá bem? Mais alguma? Vamos ver. Vamos lá. Aposentadoria por invalidez. Benefício concedido aos trabalhadores que, por doença ou acidente, forem considerados pela perícia médica da Previdência Social incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento. Aqui também há uma carência, só que há carência somente para doença, uma carência de 12 contribuições. Para acidente não há qualquer carência. Então, desde que ele seja segurado, é claro, e teve um acidente de trabalho, por exemplo, ele poderá buscar essa aposentadoria por invalidez. É claro que precisará sempre fazer perícias médicas para verificar se realmente está inapto ao trabalho. Isso a Previdência sabe fazer e muito bem. Mais uma aposentadoria? Vamos ver. Veja, vou reiterar aqui, outros benefícios existem na Previdência Social. Então, se você quiser buscar, é só dar uma estudada um pouco melhor. Aposentadoria por tempo de contribuição. Aquela era por idade, agora é por tempo. Pode ser integral ou proporcional. Para ter direito à aposentadoria integral, o trabalhador homem deve comprovar pelo menos 35 anos de contribuição. E a trabalhadora mulher, 30 anos. Aposentadoria integral. Mas a proporcional também tem como requerer. O trabalhador tem que combinar, nesse caso, 2 requisitos: o tempo de contribuição e a idade mínima. E, além disso, um gatilho. Ele tem que comprovar mais um períodozinho de contribuição. Para a proporcional, que às vezes não vale a pena, ela só vale a pena quando o salário de contribuição foi muito pequeno, perto do salário mínimo, por exemplo. Aí sempre vale a pena. Para o homem, 53 anos de idade, para a mulher, 48 anos de idade, com um pouquinho menos de tempo de contribuição. Para o homem, então, 30 anos e para a mulher, 25. Além daquele gatilho que eu falei. Aí terá direito, então, a requerer aposentadoria proporcional por tempo de contribuição. Mas ainda tem mais algum benefício. Rapidinho, vamos ver. Aposentadoria especial. E o que ela tem de especial? Para ter direito a essa aposentadoria, o trabalhador deverá comprovar, além do tempo de trabalho, efetiva exposição aos agentes físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais pelo período exigido para a concessão do benefício, que pode ser de 15, de 20 ou de 25 anos. Eu coloco um asterisco aqui do PPP. Você já ouviu falar do PPP? O que é isso? Nunca ouviu falar. Então, um nome bonito para você não se esquecer nunca mais. Perfil Proficiográfico Previdenciário. Oh, meu Deus! É o PPP. Mas veja, é um laudo, por assim dizer, um documento que o empregador tem que preencher com uma série de informações, para que o empregado, de posse desse documento, possa juntar a todos os outros e requerer essa aposentadoria. Ali vai dizer quando, como, porquê, de que forma ele trabalhou e se expôs a elementos danosos, nocivos à sua saúde. Aquele que trabalhou a vida inteira, por exemplo, ganhando insalubridade. Não lhe parece que ele tem uma boa chance de se aposentar dessa forma, com uma aposentadoria especial? Parece que sim. Vamos ver mais algum benefício? Vamos dar uma olhada. Pensão por morte. Aqui, muito importante que você anote também uma situaçãozinha que eu vou colocar para você. Pensão por morte.
Benefício pago à família do trabalhador quando ele morre. Para a concessão de pensão por morte, não há tempo mínimo de contribuição. Não há tempo mínimo de contribuição se for por acidente ou doença de trabalho, ou doença profissional. Por quê? E anote aí, MP 664, medida provisória 664, ela determina que se não for, nos casos que eu acabei de citar, de acidente de trabalho ou doença de trabalho ou profissional, há sim uma carência de 24 contribuições. Quando não há a carência, é necessário que o óbito tenha ocorrido enquanto o trabalhador tinha qualidade de segurados. Essa MP, medida provisória 664, ela vai fazer algumas alterações em relação aos benefícios previdenciários. Então, é importante que você também dê uma olhadinha, porque vai alterar a Lei 8.213 de 91 a 8.212, que trata da Previdência Social como um todo, e também do Decreto 3048, tá bem? Então, é sempre importante dar uma olhadinha. Tem mais alguma coisa? Claro que tem. Está acabando, mas tem. Sempre tem. Vamos ver. O salário maternidade. Esse você já está mais careca do que eu de saber. Mas vamos reiterar. Cabe à empresa pagar o salário maternidade devido à empregada gestante, efetivando-se a compensação de acordo com o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, à época do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Bem tranquilo. O empregador, então, paga normalmente o salário da sua empregada, que teve o seu filho e etc., e se acredita naquilo que ele tenha a pagar para a Previdência Social. Então, quem paga normalmente é o empregador, e depois ele vai se acreditando e abatendo daquilo que ele tenha que pagar ao Instituto de Previdência. Aqui, somente para reforçar, não somente aquela que teve o seu filho, também aquele ou aquela que adotou um menor, também poderá ter essa licença maternidade de 120 dias, desde que a empresa não tenha aderido àquele programa federal de empresa cidadã, porque senão terá direito a mais 60 dias e assim por diante. Tudo aquilo que está devidamente recomendado pela legislação. São os institutos, então, e os benefícios da Previdência Social. Só reitero que outros tantos existem, mas infelizmente não temos tempo de trabalhar com todos aqui e da maneira que realmente precisaria para que você conhecesse um pouco mais de cada um desses benefícios. Vamos à aplicação de alguns dos conteúdos estudados na aula de hoje? Acompanhe ao quadro. Vamos lá. Eu trouxe para você uma decisão judicial, como em outras aulas já trouxemos também. Trata-se de uma decisão, um recurso de revista, um RR do TST, tem o número dele, o relator, e a data da sua publicação. Diz a ementa, ou seja, o resumo dessa decisão. Servidor público estadual falecido. Puxa, que pena. A discussão é sobre a pensão por morte. Diz que o rateio entre a viúva e a concubina. O que é isso, concubina? Calma que a gente já explica. É impossível esse rateio, diz a emenda. Por quê? Porque já há precedentes no tribunal. Dizendo, inclusive, que no caso de pensão por morte, é possível o rateio igualitário do benefício entre a ex-esposa e a companheira do servidor falecido. Ah, mas não é isso que ele quer dizer? Me parece que não. O reconhecimento da união estável pressupõe a inexistência de impedimentos para o casamento. A vigência de matrimônio não é empecilho para a caracterização da união estável, desde que esteja evidenciada a separação, de fato, entre os ex-cônjuges, o que não é a hipótese dos autos. O concubinato não pode ser erigido ao mesmo patamar jurídico da união estável, sendo certo que o reconhecimento dessa última é condição imprescindível à garantia dos direitos previstos na Constituição Federal e na legislação pátria dos companheiros, inclusive para fins previdenciários. Aí você me pergunta, professor, eu não entendi nada, explique-me. Calma, eu sabia que você não ia entender, que era muito complicado, mas é muito fácil de entender. O que essa decisão realmente quis dizer o seguinte: quando falece uma pessoa, sendo servidor público ou não,
ele vai deixar os seus dependentes. Ele pode deixar uma viúva, nós estamos falando do homem, mas pode ser a mulher também, o viúvo ou a viúva. Pode deixar. Se essa pessoa tivesse saído de casa, por exemplo, e constituiu uma outra família, estava vivendo em união estável com uma outra família, não é? Mas essa separação da primeira já estava determinada de fato, todo mundo já sabia dessa separação de fato. Isso é a união estável que ele tinha com a outra pessoa. Agora, a concubina ou concubino não é isso, é a chamada amante ou amante. Ele mantém uma família e tem um relacionamento extraconjugal. Então, o que essa decisão veio nos dizer é o seguinte, que no caso de uma companheira, uma convivente, ou seja, aquela que tem união estável, pode sim dividir com a viúva, com aquela que ficou. Agora, com a concubina não tem como, porque o concubinato não pode ser erigido, ou seja, não pode ser igualado ou elevado ao grau de união estável. Por quê? Porque a nossa legislação assim o proíbe. Entendeu? Então, era um caso de um dos benefícios da Previdência Social, a pensão por morte, que, reitero, foi alterada através da medida provisória 664, que é interessante você também dar uma olhada. Vamos resumir os conteúdos estudados na aula de hoje? Vamos ao quadro. Acompanhe. Os princípios do direito do trabalho são essenciais para o entendimento da dita relação de emprego. Relação, especialmente para que os sujeitos envolvidos possam saber com exatidão quais são os seus direitos e deveres. O trabalhador está protegido de maneira geral, em relação a todas as contingências que possam acontecer, incluindo o acidente de trabalho, a doença, bem como nos casos de idade avançada. Em algumas situações, não existe carência, bastando apenas ser segurado, mas é importante estar atento a cada caso, pois existem as suas peculiaridades. Nós tratamos na aula de hoje de dois dos grandes ramos do direito, o direito do trabalho e o direito à seguridade social. No direito do trabalho, procuramos trazer alguns dos princípios basilares que recomendam o entendimento de todo o direito do trabalho. Princípios de proteção ao trabalhador, todos eles, princípio da irrenunciabilidade de direito, da irredutibilidade salarial, junto com a intangibilidade salarial. Deixamos bastante claro que nem toda relação de trabalho é relação de emprego. Por quê? Porque para que exista a relação de emprego, é preciso que exista o vínculo empregatício, ou seja, que aqueles elementos da pessoalidade, da habitualidade, da subordinação e da onerosidade estejam presentes. Aí caracteriza a relação de emprego. Nós vimos o contrato individual do trabalho, deixando também claro que ele pode ser ajustado, que ele pode ser acordado de qualquer forma e mesmo assim ele terá validade jurídica, sendo tácito ou expresso, sendo verbal ou escrito. De qualquer forma, ele terá a sua validade. Repassamos algumas das situações mais importantes, ou seja, a contraprestação do empregador nessa relação de emprego. Se o trabalho é prestado pelo empregado, o trabalhador, então, tem que remunerar. Falamos dos salários e falamos principalmente de determinados adicionais em que o empregado poderá receber se trabalhar em condições mais danosas ou gravosas em suas atividades. Trabalhamos com o direito à seguridade social. Falamos da saúde, mesmo que rapidamente, da assistência social, mas procuramos trabalhar um pouco mais com os benefícios da previdência social, trabalhando também com os seus beneficiários. Falamos de algumas aposentadorias e reiteramos e deixamos bastante claro que outros benefícios a Previdência Social contempla. Seria interessante também estudar um pouquinho mais cada um deles. E, novamente, infelizmente, chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Mas espero vê-lo na nossa próxima aula. Até lá!